Aleluia! Vem, Pai. Glória a Deus, glória a Deus. Pregar depois do pastor acontece. Eu pensei que eu ia chegar só a dizer em nome de Jesus, amém. E voltar. Eu estou. Ainda não é tempo. Não é tempo. Eu falei, daqui a pouco eu vou dizer em nome de Jesus, amém. Boa noite. E eu vou embora. Amém? Antes de eu começar aqui, deixa eu fazer duas coisas aqui rapidinho. Vou botar aqui. Estou com meu lencinho. Porque minha esposa o tempo todo, ela estava... Eu me senti que eu estava no NFL, pronto para... Eu quase levantei e comecei a correr assim, e me preparar e fazer ginásio, porque ela, faz o seguinte, você quando chegar lá em cima, você bebe, não esquece de beber água, não esquece de limpar, tem um guardanapo, fica, e olha para mim. E olha para mim. Aí eu vou só ministrar a palavra. Entendeu? Eu sinto que eu estou no jogo de futebol, pronto. Sim, coach. Eu quase fiquei chamando ela de coach, esqueci que era minha esposa e tudo. Mas quem sabe que é a sabedoria quando você obedece o que a sua... Não obedece, você faz o que a sua esposa pede para você fazer. Tem sabedoria nisso. A gente aprende, amém? Amados, vamos orar rapidinho aqui. Pai, nós te agradecemos por esse maravilhoso dia, Senhor. Te agradecemos pela vitória em Jesus Cristo que nos dá o poder, Pai, de viver uma vida plena em Jesus, Pai. Nós declaramos nesse momento também, ó Pai, nossas almas silenciadas para ouvir o Teu Santo Espírito, Senhor. Para entrar em alinhamento, ó Pai, e aprender de tudo que o Senhor tem para nós e chegarmos ao pleno conhecimento da Tua palavra. Pai, te agradeço pela unção que está sobre a minha vida, Pai, e declaro uma unção fresca sobre a vida de todos os meus irmãos, uma dupla unção sobre a vida deles. Em nome de Jesus, amém e amém. Amados, eu estou animado. Quem está animado aqui hoje? Eu pensava que era só eu. Então vira para a pessoa do seu lado e diz aqui, bom te ver. Eu tô bem animado hoje, amados. Bem animado. Amados, quem que esteve aqui umas 3 semanas atrás e na ministração que o pastor ministrou sobre a melhor administração que todo cristão deve ver? Quem se lembra dessa aqui? Amados, essa ministração nasceu enquanto eu meditava sobre essa ministração. Eu espero que vocês meditem depois das ministrações, né? Vocês meditam, né? Não é só eu não, né? Então, o Senhor soprou como uma brasa, assim, no meu coração sobre isso. E enquanto o pastor, a gente falava sobre o arrebatamento, mas tanto que uma das coisas que eu mais adoro é escatologia. Adoro imaginar como vai ser aquele dia, o que será que eu vou estar fazendo, será que eu vou estar dirigindo, e depois meu carro sai aí ao léu e bate numa parede, será que eu vou estar no avião, será que eu vou estar conversando, será que eu vou estar cantando, eu desapareço. Eu imagino essas coisas porque vai ser um dia maravilhoso, amados. E ele tem um corpo renovado, e nós que como estamos chegando já a uma certa idade, a única referência que a gente tem do que vai ser o nosso corpo é como era quando a gente era novinho, né? Aquela cabeleira, a minha era cheia, pretona, assim. A gente botava brilhantina, né, pastor? Brilhantina naquela época, né, para o cabelo brilhar, assim. Agora, para o cabelo brilhar, agora a gente bota a coisa para o cabelo ficar, né? Então, essas são as diferenças. Então, quem é novinho, vocês ainda estão, vai ser novinho, mas vocês aí estão novinhos, então a gente já ainda, lembra, seu João? Poxa, né? A gente tinha um corpo magrinho, a gente comia manteiga pura, assim, não engordava 1 grama. Hoje eu só faço passar perto da maionese e engordo. Realmente é uma coisa. E aprendemos também sobre o galardão, sobre o dia do juízo. Quem ficou animado em ser julgado? Quem ficou animado em ser julgado? Porque, infelizmente, aqui na Terra, a palavra julgamento tem uma conotação negativa. Porque sempre quem é julgado, você ou fez algum crime, ou você está indo resolver um ticket de motorista, uma infração. Então, julgamento tem aquela conotação negativa, mas não para o crente. Para o crente a gente diz, aleluia, eu quero ser julgado. Porque naquele dia que eu for julgado, quer dizer que eu vou estar recebendo meus galardões. E vai ser maravilhoso. E uma coisa que eu aprendi sobre galardão é que ele é individual. Essa é outra coisa maravilhosa, ele é individual de cada um. Eu, logo que cheguei aqui na Verbo, tadinho, ainda não sabia tanto da palavra, porque o inimigo é o seguinte, deixa eu te dizer uma coisa, porque você sempre tem que estar alinhado na palavra. O inimigo sempre vai querer te tirar de servir.
ele sempre vai querer dizer, você está velho demais, cara. Vai fazer o quê? Agora? Vai entrar no ministério, vai servir agora? Com 50, depois de todos esses anos, 20 e poucos anos, você... para aqueles que não conhecem um pouquinho da minha história, eu, rapidamente aqui, eu me converti em 82, coisa acontece, então eu saí, me afastei da palavra por uns 20 e poucos anos. Nunca fiz muita besteira, porque é aquele negócio, o nosso Pai, mesmo quando nós estamos sendo desobedientes, Ele ainda nos ama. Ele ainda nos ama. Mas fiquei afastado da palavra. E quando finalmente voltei, que a gente chega, se derrama em frente ao Pai e diz, Pai, o meu jeito não dá certo. Toma conta. Toma, como a gente diz aqui nos Estados Unidos, take the wheel. Eu não sei como, entendeu? Então, quando eu passei os controles, resumindo, estou aqui na Verbo agora, faz 5 anos. E tenho aprendido mais nesses 5 anos da palavra do que em 30 e tantos anos sendo crente. É impressionante isso. Como o inimigo, ele realmente te cega. Ele te cega, ele tira a tua atenção do propósito. E uma das coisas, como eu comecei, quando eu tomei aquela decisão, Pai, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, vamos adiante. Então, e o nosso Pai é o seguinte, ele diz assim, tá pronto, filho? Tá, vamos embora, vem. Ele traz para junto. E estava com o pastor, comecei a aprender. Então, quando falando sobre servir, e o inimigo começa a falar, você agora por que tu pode ajudar? Em quê? O que tu pode ajudar? E fica essas coisas na sua cabeça. Você, não, aí você vai aprendendo da palavra. Não, eu vou em frente. Vai. E o inimigo foge de você, resiste o inimigo, que ele o quê? Fugirá de vós. E funciona. Ele foge mesmo. E coisas assim, e a gente vai aprendendo, e uma das coisas que mais eu batalhava, eu pensava assim, ok, estou aqui para servir, aonde for, mas, puxa, quando eu olho para Billy Graham, eu me sinto, cara, como é que eu vou chegar a ter um galardão como o Billy Graham? Cara, converteu milhões de pessoas, é coisa que passa pela minha cabeça, e é por isso que é muito bom, amados, ter um pastor como o pastor Diego, que ele sempre está ali, sempre que você tem uma dúvida, eu disse, pastor, isso. Aí eu perguntei para ele, e ele disse o seguinte, o jeito que funciona, ele obedeceu o chamado dele. Você terá o seu chamado, você tem o seu chamado, você ser só obediente, que os seus galardões serão o mesmo. Pasme, muita gente não entende, é difícil para eles entenderem como nosso Deus é justo. Se ele te fez, se você varre, e limpa uma coisa, depois você está em outra aqui na igreja, fazendo outra coisa, e chega, você parte para a glória, adivinha o quê? Seu galardão mesmo, porque você foi obediente ao que ele te disse para fazer. Não é porque você tem que ter o mesmo cargo daquela pessoa. Entendeu? Você não tem que ter o cargo daquela pessoa. E isso é mentalidade da carne. Eu tenho que ser igual a ele. Se eu não for igual, eu tenho que ser igual ao Billy Graham, para me converter em milhões. Ele te chamou para isso? Não. Então segue teu caminho. E isso é uma das coisas. Outra coisa que eu aprendi também é que no servir existe crescimento e amadurecimento. Meus amigos lá do Brasil, a gente ainda sempre conversa, eu já falo assim, cara, tu está falando diferente. Eu estou dando minha nação, né? Mas somos muitos amigos, somos maravilhosos. E eles sempre, isso você está falando diferente, agora, aleluia. Glória a Deus. Eu não falei ulala ainda não, né? Mas eles notam no falar, quando você está sempre na palavra, o seu falar é diferente, o seu agir é diferente. E eles têm dito assim, cara, a gente não está notando, você está mais calmo. Por incrível que pareça, né? Assim, mais calmo, mas de um jeito assim, você sempre está falando de coisas de Deus, sempre está falando sobre a palavra. As minhas conversas são sempre essa. Entendeu? De orar em línguas, falar com eles, uau, que legal. Então, uma coisa que eu tenho notado que é maravilhoso, que existe crescimento e amadurecimento na palavra. Então, você diz, ok, vou servir. Aonde eu vou servir? O que eu posso fazer? Eu não tenho isso, não sei fazer a coisa, estou vendo, ou está todo mundo já nos seus postos. Mas outra coisa que eu aprendi é que não foque muito nisso. Não foque muito nisso. Simplesmente seja útil. E o que é ser útil? É você, vamos supor, tem cargo nenhum na igreja, mas você, para um belo dia, você está andando assim, você está fora do lugar. Você vem, pega e ajuda, bota no lugar. Você vê uma coisa que está fora do lugar,
Pô, peraí, isso aqui está fora do lugar, peraí, isso aqui. Você não tem cargo nenhum aqui na igreja. Você ajeita. Você é parte do corpo. Você está ajudando, você está... E adivinha o quê? A melhor parte? Segura essa. Tem galardão. Tem galardão. Pegar um pé de papel. Tem galardão. Porque daí, e nisso que você estabelece um relacionamento com Deus, sendo fiel nas pequenas coisas, porque se fosse fiel no pouco, eu te colocarei no... Glória a Deus, vocês estão acordados. Agora eu sei como o pastor se sente. Exatamente isso. Entendeu? Então, ele vai ser fiel. Então, se você simplesmente dizer, pai, eu vou ser fiel, vou ser obediente, pega um pedacinho aqui, ajuda uma irmã aqui, você precisa que mudar essa cadeira para cá, vai fazendo. De repente, vão chegar para você e dizer, ei, um cargo desocupou aqui, você quer? E você assim vai subindo. E assim que foi comigo, e assim que eu comecei a amadurecer. Não foi só lendo a palavra todo dia, tenho que estudar, o pastor falou assim, eu tenho que estudar a palavra. Não, é tudo. É tudo. E os melhores momentos é quando você está servindo. O prazer de estar servindo, eu tive o prazer de estar aqui desde o início e acompanhar crescimentos de outros irmãos, vendo, indo trabalhando num lugar, depois trabalhando no outro, depois a gente troca. A gente foi, como a gente diz, né, pau para toda obra. A gente foi no diaconato, depois foi para cá. Mas nisso houve crescimento. Houve crescimento. E por isso que eu estou dizendo, e o negócio é ser útil. Eu podia dar uma definição do que é ser útil, mas melhor do que isso, eu quero que vocês sintam o que é ser útil. Quem aqui que veio aqui hoje e trouxe as mãos hoje para o culto? Todo mundo? Glória a Deus. Todo mundo tem os seus polegares? Bota o polegar para dentro. Agora eu quero que você tente pegar um envelope que está na sua frente, ou um lápis, ou qualquer coisa, só com isso aqui. Só com esses 4 dedos. Não use o polegar. Pega, tente abrir. Se quiser, não precisa dar o dízimo de novo, não, mas sinta-se guiado, viu? Se pegar o envelope. Foi fácil ou foi difícil? Ou foi mais complicado? E agora, tente fazer a mesma coisa. Agora, quando você faz com o polegar, você... E tente escrever. Eu já fiz esse experimento. Tente escrever com os 4, você vê como para pegar no... Nem para pegar no lápis você consegue. E o polegar é uma parte pequena da sua mão. É a parte que está fora de destaque. Não está a primeira coisa que está à vista é esses dedão aqui. Né? Que está aqui na frente, da sua mão toda. Você tira o seu dedão e pronto. Eu sei que alguns se tornam até presidente, né? Se tirar um dedo, você ainda pode escrever, você ainda pode atuar, fazer muita coisa tirando esse dedo aqui, né? Esse daqui. Obrigado por estarem aqui hoje à noite. Então, você ainda funciona, porque você ainda tem o seu polegar, você ainda tem o dedo que torna a sua mão útil. Sem o polegar, você não desenha, você não tem como segurar o lápis, não tem como assinar o contrato, pegar as coisas minúsculas, como tirar a tampa. Tente fazer isso. Tente. Então, você sentiu agora o que é ser útil. Porque a definição é uma coisa, a gente sabe a definição, mas quando você sente na pele, você entende o porquê. Pegar um pedacinho de papel. Ok. Porque às vezes a pessoa passa assim, um pedacinho de papel. Eu fico nervoso quando eu vejo alguém que passa e eu falo assim, eu vi que tu viu, mas... eu pego. Mas é isso que a gente tem que ser, sentir útil. E o resto virá. Amém? Isso seja útil e o reconhecimento será inevitável. Vai ficar bom agora. Amado, vamos abrir a palavra em João 19, 38. E então, toma na NVT aqui, espero que sim. Amém. Depois disso, José de Arimateia, que tinha sido discípulo secreto de Jesus, porque temia, escute bem, temia os líderes judeus, pediu autorização a Pilatos para tirar da cruz o corpo de Jesus. Quando Pilatos lhe deu permissão, José veio e levou o corpo. Estava com ele Nicodemos, o homem que tinha ido conversar com Jesus à noite. A gente se lembra dele? Nicodemos trouxe cerca de 35 litros de óleo perfumado, feito com mirra e aloés. Seguindo os costumes judaicos de sepultamento, envolveram o corpo de Jesus em lençóis compridos de linho,
junto com essas especiarias. O local da crucificação ficava próximo a um jardim, onde havia um túmulo novo que nunca tinha sido usado. Como era o dia da preparação para a Páscoa judaica, e uma vez que o túmulo ficava perto, colocaram Jesus ali. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, é interessante o fato de João mencionar que José de Arimateia era discípulo de Jesus. Ele teria motivos pessoais, tanto pessoais como sentimentais, para omitir tal informação, já que o cara nunca deu as caras, nunca proclamou Jesus como o Filho do Deus vivo. Ele podia muito bem ter feito isso. Porque isso não se revela em nenhum lugar na narrativa de João, no capítulo 19. Porque o último feito de José de Arimateia, no último feito, ele se manifestou tão grandiosamente em benefício do corpo de Cristo, que isso não permitiu que ele ocultasse tal informação, uma vez que Jesus foi tão abençoado pela maneira que José de Arimateia se apresentou, ainda que nesse último momento, nesse caso, foi a morte de Jesus. Então, João, como bom discípulo que era, percebeu que a atitude de José de Arimateia não podia ficar em oculto. E por quê? Porque a partir do momento que você entra em colaboração com o corpo de Cristo e principalmente servindo com tanta utilidade, qual foi a palavra que eu usei? Com tanta utilidade, torna o seu nome e reconhecimento inevitável na história. Inevitável na história. Eu sei que isso não acontece aqui, mas, por exemplo, infelizmente o que acontece em muitas igrejas é pessoas, em vez de servir, como eu estava dizendo, com utilidade, com coração, o coração está no lugar errado, então eles se entranfiam muito no cargo que eles têm. Muito no cargo que eles têm. Por isso que a gente sempre está alinhado com a palavra, porque isso torna o nosso coração maleável, entendendo o que é, que aqui nós somos o corpo de Cristo, e não, eu sou o presidente aqui do conselho de pastores, e eu não vou fazer isto ou aquilo. Beleza, mas pode ser que amanhã você está pegando papel junto com a gente lá atrás, jogando lixo lá fora. Entendeu? E, infelizmente, isso acontece em muitos lugares. Eu tenho visto isso já. Eu vi. Por isso que é tão bom estar aqui na Verbo, porque a gente já está alinhado com a palavra antes disso acontecer. Então, nunca acontece isso. Nunca acontece isso. A gente sempre está com o coração disposto a servir. Isso é o que eu amo. Eu amo ver isso. Eu amo ver isso. E justamente por isso que é completamente diferente o reconhecimento do caminho na história de quem busca ser útil. José de Arimateia, por exemplo, vai agora, mesmo depois do período de covardia, falta de prioridade acerca de como reger sua vida, e por isso que o texto reconhece que ele era discípulo em oculto. Mas por que em oculto? O texto diz, porque ele temia os judeus. Porque assim como Jairo, ele era de patente alta. Olha só quem é que ele tem acesso direto, Pilatos. Ele não precisa de terceiros, nem de alguém para... E tinha muito protocolo naquela época. Você chegar direto a Pilatos, não era qualquer um não, rapaz. Não era nem qualquer um judeu. Você tinha que ser do alto clero, você tinha que ser o bambambam, como a gente diz. Tinha que ser de patente alta. Amém? E ele chegou lá direto, foi direto, e ele tinha acesso livre, tanto no clero judaico, como no romano. Entendeu? As palavras, José de Arimateia era um empresário. Nos dias de hoje, aqueles empresários de pulseirinha VIP, entendeu? Que era convidado para os grandes eventos, tanto dos judeus como romanos, porque, com certeza, eles, como se diz em português, brush wings. Eita, foi embora português. Eles... brush wing quer dizer quando você está ali no meio, você está sempre ali socializando. Entendeu? Socializando, exatamente. Então, José de Arimateia é esse cara. Entendeu? Ele sempre tinha portas abertas em todo lugar. Então, por que ele não consegue professar a sua fé? Né? Porque, naquela época, todos aqueles, principalmente do alto clero, como era ele, que professavam a sua fé, seriam expulsos das sinagogas.
Seriam expulsos das sinagogas. Na nossa cultura, a gente até diz, tá, o que tem? Só trocar de denominação, como o dia de hoje. Mas talvez por nossa cultura ocidental, a gente perde um pouquinho da noção o que é ser judeu naquela época. O mais que eu posso assemelhar, eu acho que vão ser, infelizmente, para as pessoas que tiveram na época de 60 e 70, que era quando era excomungado da Igreja Católica. Naquela época, ele... você foi excomungado. Até a palavra, eu não sei nem o que é, eu acho que é botar para fora, né? Mas fora da comunhão, você era completamente posto para fora. Entendeu? Você era, e para ele, você era extirpado da sociedade judaica deles. Entendeu? Então, ser expulso não era simplesmente sair da sinagoga. Não era só isso, não. Era praticamente perder negócio, as festas, a vida social, eventos, era empobrecer, era ir na mercearia e não ter com o que comprar, era ir na região portuária e não ter crédito. Eles não queriam te vender mais, você era extirpado daquela sociedade. Aí a gente olha de longe e diz, pode dizer até que ele foi covarde, mas o negócio é bem simples. Ele simplesmente não conseguiu ter uma experiência que pudesse fazer ele entender que não há absolutamente nada que se compara a uma profissão de fé em Cristo Jesus. Não tinha chegado aquele momento para ele. Em Marcos capítulo 4, nós vemos Jairo, que teme os judeus pelo mesmíssimo motivo. Mas olha só que interessante. Olha só que interessante no caso de Jairo. Aqui eu me perdi aqui. Vocês ainda me amam? Amém, amém. É porque isso aqui falou tanto no meu coração que eu falo assim, eu não quero deixar um detalhe de fora, um detalhezinho de fora. Amém? Seria um bom momento para eu tomar água, né? Ai, Jesus amado. Ok. Bom, o que eu ia falar, mas até um pouquinho antes de eu retroceder, sobre o que era ser judeu, era para você entender realmente como eles viam algo tão sério, porque o judeu, ele não se converte judeu, ele nasce judeu. Então, era algo praticamente étnico para eles. Amém? Então, voltando para Jairo. Jairo, no dia que a filha dele tem uma enfermidade que ele julga ser para a morte, é quando que ele percebe que a denominação, no caso naquela época, não é denominação, mas para a gente entender a grosso modo aqui, que pertence, não de nada valia, que a religião dele de nada importava, que seu comportamento na sinagoga, seu status, prestígio, sua fama, seus convites VIP, não tem o poder de tirar a filha do leito. Mas aquele que senta entre pecadores e publicanos tinha poder de tirar. Amém? De tirar ela do leito. Então ele se lembra de histórias como a mulher do fluxo de sangue, que com certeza ouviu muitas vezes aquele Jesus que levanta, que o nome dele promove, que o nome dele abastece. A gente que não tinha provisão e passa a ter provisão, era pessoas que eram cegas e começa a ver, era surdo que não ouvia e começa a ouvir, era paralítico que não andava 38 anos e está carregando o seu leito. Oh, glória a Deus! Então ele se lembra que a sua posição e credenciais não tem nenhum poder de tirar a sua filhinha da cama, a sua menininha. Então o que ele faz? Ele renuncia, porque ele sabe que para ele pedir Jesus, para ir na casa dele, ele está se desligando, perdendo aquele crédito social para ele, que ele tinha. Se você se lembra na passagem, eu vou parafrasear para a gente não precisar abrir lá não, diz que quando Jairo viu a Jesus, e isso é uma coisa muito importante, eu gosto de ver, é por isso que eu digo, a palavra de Deus é maravilhosa, porque quando ele está um detalhe, abre teu olho, tem uma razão por quê. Ele diz que quando Jairo viu a Jesus, ele se prostrou diante de Jesus e suplicou. Não foi um simples pedido, como chegou normalzinho, normal, como se... Jesus, minha filha está doente, o senhor faz um favor para mim, dá para ir lá em casa? Não, ele se prostrou, ele se derramou. Imagina a sua filhinha. Eu, às vezes, só imagino, quando Jairo saiu da casa, quando a filhinha dele devia estar tão ruim, que ele... Imagina o estado dele, quando ele saiu da casa. Filha vai morrer.
Não sei, a palavra não diz o que ela tinha, se ela estava agonizando, mas com certeza, para ele sair de casa assim, eu vou lá procurar o Jesus, eu vou procurar Jesus para trazer ele, porque só ele tem aquela palavra, só ele pode curar a minha filha. E eu imagino a agonia dele, e quando ele vê Jesus, o alívio de qualquer pai teria ao ver a solução do seu problema na sua frente. Então ele não quis saber de quem estava do lado, quem estava ali, ele se prostrou, se jogou no chão, se prostrou e suplicou a Jesus. Eu acho isso maravilhoso. E com certeza eu imagino a reação das pessoas. Com certeza porque era Jairo, era um dos grandão lá da sinagoga fazendo isso. Com certeza houve um impacto, pessoas no momento cochichando e tudo mais. Tudo isso porque ele sabe que mais vale a vida da sua filhinha do que seu status na sinagoga. Todas as suas festas VIPs, para ele nada importava mais. E isso estabelece uma conexão com Jesus, que não só cura uma enferma, oh, aleluia, mas levanta uma morta. Porque ele chegou lá e ela estava morta, como vocês conhecem na palavra. E isso, amados, é maravilhoso. O fato que Jairo, nesse momento, ele teve que passar por isso. Porque o que aconteceu? Esse ano que aconteceu isso, Jairo não foi chamado mais para o churrasco. O Thanksgiving foi cancelado para ele. Não tem festinhas VIP, as pessoas que talvez compravam com ele não compram mais. Na sinagoga, tu não trabalha mais, Jairo. Não sei se te contaram. Mas na sinagoga, tu não trabalha mais. Tudo isso porque ele tomou uma decisão. A solução dele estava na frente dele. Ele não quis saber mais de ninguém. Eu amo a minha filha vale mais, a solução está aí. E quando ele chegou lá, diante da notícia que sua filha havia falecido, Jesus, fica frio, fica calmo, estou aqui. E Jairo, a palavra, você vê que a palavra não diz, Jairo não ficou, mas como? Ele não discutiu, ele foi obediente, ele creu. Ele creu. Ele diz, ela apenas dorme. E com certeza a pessoa fica, dorme, ela está morta. Está morta, que dorme, a gente estava aqui, a gente viu ela morrer. Quer dizer, eu adoro essas coisas que acontecem, que com certeza aconteceu na hora, principalmente porque as pessoas estavam lá com a menininha, viram ela morrer, faleceu, vamos dar notícia para o pai. O pai está chegando. Ai, trouxe o médico, mas rapaz, está aí demais. E quando é que vamos dar essa notícia para ele? Mas, oh, aleluia, nós servimos um Deus que, mesmo aqueles que estão mortos, uma vez que você acredita dele, mesmo assim eles viverão. A morte é vencida, glória a Deus. Então, vamos voltar para José de Arimateia. Voltamos para José de Arimateia. Outra cena. Ele chega na cruz do Calvário. Não para dar os meus pêsames para a mãe dele. Sinto muito para o João. O que está acontecendo? Alguma coisa que eu posso fazer? Ele chegou lá autorizado. Ele já chegou lá autorizado. Qual é a palavra que eu estou usando? Glória a Deus. Chegou autorizado para resolver o problema. Pedro tinha escorregado. Os apóstolos, todos escondidos, apavorados. Gente, imagina o estado de espírito deles. Eles estavam, nosso mestre foi morto. E agora, cara? E agora? Mas eles estavam lá na cruz? Não, estavam todos escondidos. Pedro não estava lá. Os fiéis que estavam lá desde o princípio, estavam lá no pé da cruz. Também, com certeza. O que a gente faz? O que a gente pode fazer? Aí chega, oh glória, José de Arimateia com solução. Vamos tirar o corpo do médico. Não, já está aqui. Chegou com um soldado, por você ter chegou para o soldado, está aqui, já autorizado, sim, senhor. Senhor de Arimateia, sim, beleza. Está autorizado. O carimbo de Pilatos aí. Beleza, sim. Pode levar o corpo. Pode levar o corpo. Ele chegou lá para resolver o que ninguém
podia resolver. Todos que estavam desde o início do ministério de Jesus. Nenhum pôde resolver, nenhum pôde estar lá e ter um lugar para colocar o mestre, porque, mal ele sabia o que ia acontecer logo, logo. Oh, glória a Deus. Então, José de Arimateia chegou lá autorizado para fazer o que mais ninguém podia fazer. Eu estou vendo muitos José de Arimateia aqui. Que vão chegar e vão resolver. Não importa se você está aqui desde o início, amado. Isso é só uma questão de tempo. Só cheguei primeiro, só estava aqui primeiro, mas isso não quer dizer absolutamente nada. Porque você pode ter um talento, você pode ter um expertise, como é que é em português? Uma especialidade, isso. Você pode ter uma especialidade que eu não tenho, que o pastor não tem. Você pode chegar aqui, ver o pastor toca muito bem, mas você pode chegar aqui um dia, chegar um irmão aqui e ficar... Só, uou! Está aqui? É seu? Eu tenho visto irmãos chegando, e deixa eu te dizer, eu não sou pastor da igreja, mas como eu fico feliz quando eu vejo irmão que acaba de chegar e já estão lá, na mão na massa. Ele chega aqui, o que você precisa? Eu sei fazer isso, melhor que... Opa! E resolve, tira o fardo de cima. Porque o que acontece, isso nos libera para fazer coisas maiores, para aumentar a igreja. Quando você entra em cooperação com o corpo de Cristo, o seu reconhecimento é inevitável. Quando você continua sendo útil, o Espírito Santo fala com você. Você simplesmente seja útil, seja obediente. Nosso Deus, Ele é bom galardoador. Ele é bom galardoador. Se você pegar papel no chão nos próximos 20 anos, amado, teu galardão está garantido, meu amigo. Se foi isso que o Pai disse para você fazer, amado, deixa eu te dizer, se foi só isso que você está aqui para fazer, que não é. Não é, só estou parafraseando para você não pensar, o cara está dizendo que eu só vou pegar papel, está declarando isso para a minha vida? Não, irmão, não entenda isso, pelo amor de Deus. Eu quero, se por mim, eu quero todos virem pastores e missionários, indo saindo pelo mundo, a gente tendo notícia, daqui a alguns anos a gente sabendo, rapaz, você viu onde está o Neto? Rapaz, Neto está em Israel, cara. Fazendo o quê, homem? Notícias dos irmãos, vocês pelo mundo, abrindo uma verbo lá em Israel. Mas, rapaz, eu me lembro de ontem, quando o dia que ele chegou lá na igreja, e cada um vai ter um talento diferente. Cada um propósito diferente. E só tem uma forma de você se conectar com esse propósito, é através da obediência, é através de um relacionamento com Deus. Através de um relacionamento com Deus. Eu, por muito tempo, não entendi isso. E é tão fácil. É tão fácil, amados. Porque a gente reluta com isso, a gente fica relutando, porque você espera que um cargo se abra para você, para ter um convite. Isso que eu entendia. Às vezes, quando eu orava, já não oro mais desse jeito, mas eu orei muitas vezes dizendo, Pai, me revela o que tu queres para mim. Mas entenda como que eu estava orando, o que estava na minha cabeça. Estava como que, coitado, estou falando de mim. Eu me imaginava, um exemplo, estando dormindo com minha esposa, e à noite eu vi, Vicênio. Eu ia para a sala, eu dormi, Vicênio. Para a sala de novo. Alguém está chamando meu nome, eu estou ficando maluco. E na terceira vez, Vicênio. E vocês conhecem, já estão vendo a história, né? E eu disse para minha esposa, amor, estou ouvindo uma voz. E ela, rapaz, vai dormir, rapaz. A próxima vez que você ouvir, só diga, eis-me aqui, e pronto. A gente espera, a gente ri, mas quando a gente não entende muito bem da palavra, é isso que a gente está esperando que aconteça. Quando a gente está, não sei onde eu vou servir, eu não sei fazer, o pastor não me chamou para nada, não sei. Você, de uma certa forma, você está esperando
que uma avó veio lhe dizer, ei, irmão, quero que você venha, meu filho, venha para esse lugar. Quero que você sirva aqui. Ou quero que você sirva ali. Não funciona assim, amados. Não funciona assim. Porque eu vou te dizer uma coisa, eu levo muito sério essa coisa de galardão. Porque, eu vou te dizer uma coisa, é outra coisa que parece que as pessoas vão ouvir também. Eu acho que as pessoas acham que, uma vez agora que aprenderam sobre o julgamento, achar que vai ser assim, rumo do financeiro, ex-dentista, isso, o seu cargo, no dia do juízo final. Não, mas o que nós vamos ouvir é servo fiel, serva fiel, serva fiel, servo fiel, serva fiel, servo fiel. Isso é o que nós vamos ouvir. Não vai ter um título na frente, amado. Não vai ter fulano de tal, que foi diretor do Verbo da Vida, que não sei o quê. Bom servo, bom e fiel, entra no gozo. Não, ele vai só dizer, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Serva boa e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Servo bom e fiel. Não vai ser assim, amados. E a gente tem que entender isso. Isso foi uma das maiores... Não sei se vou dizer a palavra pedra, não é porque eu tropeçava mais nisso. E eu botava muito estresse em cima de mim. Muitas pessoas botam esses estresses em cima e não correm a sua corrida porque estão esperando um aviso, uma voz do alto, não sei o quê, a sign. Hoje tá, um sinal. Estão esperando um sinal, algo que venha dos céus, alguma coisa para dizer, ei, o que você está esperando para servir? Agora vou falar em inglês. What, you want an invitation? É basicamente isso. Quer o convite? Que vem pelo correio? Irmão fulano de tal, bem-vindo, meus parabéns, você está sendo convidado para servir. Legal. Não. Sempre tem aqui. Exatamente. Aquele coração de servir. Amado, e deixa eu te dizer, que uma vez que eu entendi isso, porque é uma ficha celestial que vai cair, é uma ficha espiritual que vai cair. Porque eu vou te dizer, em 39 anos de crentes, assim, eu ficava, não caía essa ficha. Faltava a palavra. Faltava a palavra. Por isso, amado, deixa eu dizer, esteja em constante alinhamento. Seja humilde para receber alinhamento. Porque é outra palavra como julgamento que, infelizmente, aqui no mundo, na carne, tem uma conotação negativa. Porque a gente pensa em alinhamento, o cara está bronca em mim. Quem é esse cabo aí para dizer como que eu vou fazer, como agir? Mas deixa eu dizer uma coisa. Talvez eu te dar um exemplo aqui que seja menos agressivo. Quem aqui já jogou golfe na vida? Qualifica, mais ou menos qualifica, mas golfe mesmo. Eu vou falar um pouquinho nordestinês, eu mangava muito do povo, sabe, que jogava golfe, sabe? Eu mangava demais, rapaz, eu zombava demais desse povo, falei assim, mas rapaz, hoje jogozinho retardado. O cara já com um pauzinho, bate uma bolinha branca, sai correndo atrás dela para enfiar num buraquinho que está a quilômetros de distância dele. Não entendo esse jogo. Até o dia que eu fui jogar. Quando eu joguei, eu entendi por que o pessoal é tão fissurado por esse jogo, porque é um jogo de gente rica, é um jogo que só joga gente rica. Na época eu trabalhava com hipoteca, então, às vezes, do meio do dia, a gente, depois de um dia grande, eu chegava, Greg, o que você está fazendo? Tá, vamos jogar golfe? Bora! E aí a gente fez muitos negócios no campo de golfe, porque vinham aqueles caras mais jovenzinhos, velhão aposentado, milionário, e diziam assim, você faz o que para a vida? Eu trabalho com hipoteca. E o senhor? Eu sou investidor. Verdade. Meu cartão. Fiz muitos deals assim mesmo. Aqueles investidores que investem em real estate, que tem essas coisas, jogando golfe. Mas, voltando para o jogo de golfe, o interessante, que o jogo é um jogo fácil, de certa forma. Você, sim, tem que bater a bola o mais longe que você puder, porque o outro buraquinho está longe que só. Então, o primeiro taco sempre é o mesmo. Mas o interessante é que você, assim, da onde você inicia
para o primeiro buraco, um exemplo, ele diz assim, você tem 4 tacadas. Em 4 tacadas você tem que botar a bolinha naquele buraco. Mas isso, realmente, a quilômetros de distância. Então, você tem que dar uma paulada. Pum! Aí você tem que calcular vento, elevação, coisa assim. Você está fazendo o quê? Sempre correções, pequenas correções. Você chega no buraco e por isso que aqueles caras, Tiger Woods, é povo que consegue botar no buraco nas 4, ou nas 3, ou 2. Tem que ser muito bom. Então, você está fazendo constante correções, pequenas correções. E notem que dentro da bolsa do taco de golfe, não é só um taco, não. Você tem um montão de tacos diferentes, tudo com cabeças com ângulos diferentes. Porque dependendo de onde a bola cai, esse aqui é o 9 ferro aqui, porque é assim, você tem que bater assim, a bola vai de uma certa distância. Então, você está o tempo todo fazendo mínimas correções, está fazendo correções o tempo todo, alinhando para chegar no alvo. Alinhando, você vê, agora, eita, esse buraco, eita, o vento soprou mais forte, e conforme você vai indo para frente, vai jogando mais obstáculos. De repente, agora você tem água de um lado, areia fofa do outro, e você tem que bater bem retinho, entendeu? Então, é um jogo que realmente, só não continuo jogando porque é muito caro, mas por isso que só joga Elite, mas é um jogo que eu aconselho vocês pelo menos tentarem. Você jogar uma partida de golfe, você vai nunca mais reclamar quando o pastor for lhe alinhar. Vou dizer, porque você vai entender que vem de amor, que vem de uma correção, que não vem de correção, está vindo de amor, está vindo de, ei, deixa eu te botar aqui na frente, o buraco está mais para cá, rapaz, você tem que, tem um vento, tem uma pocinha aqui, você tem que bater aqui, você tem que vir aqui, eita, hoje o vento está soprando mais forte, peraí, vamos ver o que a palavra diz. A palavra diz isso, então, do mesmo jeito, é quando você está sendo alinhado com a palavra. Imagine que a palavra de Deus... eu estou sem o tablet, mas tudo bem. Mas imagine que a palavra de Deus é a sua grande sacola cheia de tacos. Que você tem uma palavra, um versículo, para cada situação. Sempre te mantendo na linha. Sempre em direção ao alvo. Sempre atrás de servir, de entender seu coração no lugar certo. Ser ensinável, ter um coração de servo, ser útil, e você será inevitável. Até o jumento de Balaão provou disso. A gente brinca, né, dizendo às vezes quando, só que a gente usa para outras quando assim dizer, rapaz, Deus pode te usar, rapaz, usou teu jumento, não vai usar tu? Eu já não digo, porque não é que ele pode te usar. Eu quero que você seja útil. Ele foi útil, ele livrou da cara da morte. Então, ele foi útil. Mas o que aconteceu? Esse jumento está na palavra agora, meu filho. Esse jumento está para sempre na palavra. Alguém aqui conhece o Evangelho segundo José de Arimateia? Não existe. Mas ele está lá. Ele está lá porque ele chegou no momento crucial onde mais ninguém podia resolver. Mais ninguém. Ele usou suas credenciais pela última vez, porque depois disso, com certeza, também o Natal também. Quem manda na carne? Sou eu. Quer suar? Sou. Tem lenço aqui a granel. Quer, tem um dobradinho aqui, tem um ainda não foi dobrado. Pode suar. Quer ter sede? Tem 2 garrafas de água aqui. Mas essa palavra vai ser pregada. Essa palavra vai ser pregada. A gente sempre chega com autoridade. A gente chega com autoridade. Ousadia. Tudo coisa que eu aprendi, cara. Tudo que não era parte do meu vocabulário. Não tinha ousadia, não. Era tem medo. Não, tu fala demais, bicho. Dá certo, não. Professor de Natal, dá certo, não. Tu fala demais, ninguém vai entender o que tu diz. Tu às vezes esquece o português. Esquece mesmo, mas eu tenho irmãos que sempre jogam uma palavrinha aí. Rapaz, como é que diz isso aqui? Isso aqui, toma pra tu. Mas não tem problema, amado. Ei, quem sabe se amanhã eu não vou estar ministrando na igreja, na verba em inglês, e sabe o que Deus está preparando? Mas que eu estou sendo cevado, como a gente diz no Nordeste, eu estou sendo cevado para algo, estou. Oh, aleluia! Que eu estou sendo cevado para algo, estou. Que o caminho é claro na minha frente, não preciso ver o final, eu preciso só ver o caminho. Eu não preciso nem olhar para lá, porque eu confio no Pai que eu tenho.
Eu confio no Pai que eu tenho. E quando você confia no Pai que você tem, você não precisa ver exatamente onde você vai. Você precisa, Pai, qual é o caminho? É esse aqui. Você vai por ele. Que o final você vai se dar bem. E o nosso Pai é assim, amados. Nosso Pai é assim. Amém? Vocês receberam hoje à noite? Porque eu recebi. É uma palavra que vai e volta. Eu recebi, amados. Eu estou muito feliz por tudo que eu estou vendo que está acontecendo aqui, amados. Tem pessoas que vão chegar tarde, mas vão chegar. Diga, tem gente vindo. Ainda não chegaram, mas vão chegar. E estão chegando. E os que estão aqui estão servindo. Estão tomando seus postos. Outros soldados já estão se armando, estão se preparando. Olha, isso aqui é a mensagem para a escola. Estão se preparando. Nós estamos preparando. Nós não estamos parados, não. Nós não estamos parados. Água em movimento não fica saloba. Quem já ouviu isso? A água que está em movimento não fica saloba. Nós somos uma água viva que está em movimento. Nós, por sempre, temos águas que fluem do nosso interior. São rios de águas vivas, amados. Essa água já não fica saloba só por sua natureza. Quanto mais ela é em movimento. Amém? Mas deixa eu orar por vocês. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo Deus que Tu és, ó Pai, pelo Teu amor, pela Tua vitória na cruz, Pai, que nos dá tamanha autoridade, Senhor, aqui na terra, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque Tu és um Deus que fala conosco, Pai. É um Deus que nos comunica a Sua vontade, Pai. Que quer que nós cheguemos ao pleno conhecimento da Tua palavra, Senhor. E nós temos fome e sede de Ti, Pai. Tua igreja está aqui, Pai, sedenta de Ti, ó Pai. Ó Senhor, como amamos Te servir, ó Pai, porque Tu és digno, Deus. Nós Te adoramos, ó Pai, Te amamos, Senhor. Pai, fala conosco, Deus. Nos mostra, Pai, no nosso dia a dia, Pai, o que Tu queres que façamos, ó Pai. Nós Te agradecemos, ó Pai, por pessoas que estão chegando, Pai. Declaramos pessoas vindo do norte, do sul, do leste, do oeste, com talentos, ó Pai, prontos para servir, Pai, chegando aqui dizendo, qual é o meu posto? Onde você quer que eu atue? O que você quer que eu faça? Está feito. Esses irmãos, Pai, que estão aqui, Pai, servindo, Senhor. Oh, Pai, como eu sei ver naquele dia, Senhor, que está julgando a cada um de nós, ó Pai. Nós olhando um para o outro, lembrando desses momentos, ó Deus, que Te servimos, ó Pai. Pai, Te pedimos uma semana abençoada, Pai, para todos nós, ó Deus. Prosperidade e saúde para todos os meus irmãos, ó Senhor. Para todos os Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Ô, glória a Deus. Dá um high five aqui.